Caros amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 7 de abril. Esta semana, a primeira do tempo pascal, a Igreja celebra a solenidade da Páscoa do Senhor como se fosse o domingo. E nós vamos meditar no evangelista Lucas, capítulo 24, os versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos dois se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Caros irmãos e irmãs, este famoso texto dos 2 peregrinos de Emaús torna visível a realidade de todos os discípulos que, distante da visão fracassada da cruz, perderam também a esperança e preferiram voltar ao cotidiano de suas vidas. O sentimento na conversa é de fracasso e de tristeza. Mas que surpresa! Alguém entra na discussão e pergunta: "Do que estão falando? O que aconteceu?" E a resposta é também questionadora: "És o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém?" É necessário, caros irmãos e irmãs, reler as Escrituras a partir da clave de Jesus para poder entender o fato da sua ressurreição.
depois do reconhecimento dos 2 discípulos de Emaús, é Jesus, o Mestre, que até hoje vive na sua palavra, no pão partilhado da Eucaristia e na missão de todos nós até os nossos dias, como os discípulos de Emaús. Temos que comunicar a alegria do ressuscitado. Perguntemos, no caminho de nossas vidas, reconhecemos o Mestre como ressuscitado? E é por isso, irmãos e irmãs, que é a nossa fé. Jesus ressuscitou, não está morto. E nós que estamos vivendo os tempos difíceis da pandemia pelo mundo afora, vamos proclamar que Jesus venceu a morte. E que nossos irmãos atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, sintam a nossa presença no Cristo ressuscitado e traga para eles a alegria da vida, da saúde, da recuperação, de ser de fato filhos e filhos de Deus. Os profissionais da saúde sintam a força de Jesus para ajudar nossos irmãos a recuperarem a saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.